Olá pessoal, tudo tranquilo? Maravilha! Bom, hoje a nossa aula é sobre a urbanização e modernização do Brasil no início do século XX. Bom, para entender melhor aí esse assunto, não é? É preciso entender o que estava acontecendo aqui naquele momento e também fora, né? No caso aí, nós vamos trabalhar aí um momento pós a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, ok? Bom, os Estados Unidos ele sai dessa guerra com mais força, vamos dizer assim, não é? Porque assim que essa guerra termina, são os Estados Unidos que ajudarão financeiramente falando a reconstruir a Europa, né? Porque essa guerra ocorreu onde, né? Apesar de ser uma guerra mundial, né? Todos os países do mundo aí, pelo menos a maioria, teve alguma participação, inclusive o Brasil. Mas essa guerra aconteceu onde? Ela ocorreu na Europa. E a Europa toda destruída, quem ajudou aí esses países a se reerguerem? Foram os Estados Unidos da América. Então eles vão aí nesse processo crescer muito, tá? Eles vão enriquecer muito, se tornando aí uma das principais potências do mundo no século XX. Podemos dizer então, nesse contexto, que a Primeira Guerra Mundial ela acabou meio que aí impulsionando, né, o início da industrialização aqui no nosso país, não é? Aí você me pergunta, mas como pode, professor, né? Uma guerra que ocorreu lá na Europa, né? Como que ela pode provocar algo aqui no Brasil? Bom, é bem simples, né, pessoal? A maior parte aí dos produtos industrializados que a gente consumia aqui no Brasil, os produtos, as máquinas, enfim, elas vinham de onde? Elas vinham da Europa e dos Estados Unidos. Com essa Primeira Guerra Mundial, então haverá uma recessão aí desses produtos, né? Nós não teremos esse produto aqui no nosso país. Então isso vai acabar o que? Vai acabar estimulando, né, o surgimento das primeiras indústrias, ok? Mas vamos lembrar que a industrialização forte no Brasil mesmo, ela começa aí na década de 30, né? 1930 aí, com o novo governo Getúlio Vargas. Por enquanto, nesse momento aí, nós ainda estamos trabalhando a República Velha, né? Que vai de 1889 a 1930, chamada República Velha ou República Oligárquica, né? Ou até mesmo República do Café com Leite, tá? Então, estamos ainda dentro desse período, precisamos entender melhor aí. Na verdade, nós já trabalhamos esse período, não é? Agora a gente vai se concentrar basicamente aí na industrialização e também na modernização aí, nesse primeiro momento das principais cidades brasileiras, né? Não podemos esquecer que nesse momento também é um momento onde haverá aqui no nosso país uma grande revolução tecnológica, principalmente nos meios de comunicações, né? Surge o rádio entre 1922 e 1923. Temos também aí a chegada do telefone, né? Então, essas novas tecnologias, elas vão auxiliar o brasileiro aí, vai colocar o brasileiro em contato com tudo que está acontecendo lá fora, né? Essa informação ela vai chegar mais depressa, ela vai chegar mais rápida até os lares, né? É claro, a gente não pode esquecer que anteriormente, como é que funcionava anteriormente? Anteriormente era por cartas, né? As pessoas enviavam cartas, enviavam correspondências. E não devemos esquecer que ainda nesse período a maioria da população brasileira, além de ser ruralizada, né, moravam nos sítios, nas fazendas, elas também eram analfabetas, elas não tinham acesso à leitura, né? Então, mesmo tendo uma boa circulação de jornais aqui, quem vai ter acesso a esses jornais é basicamente uma pequena elite ali da população. Então, essas novas tecnologias também vão ajudar aí nesse processo de modernização, né? Em relação às mulheres, por exemplo, né? A mulher do século XIX era uma mulher aí que se vestia, né? Tampava os braços, aqueles vestidos que ia até o pé,
né? Não usavam maquiagem. Então a gente vai ver uma mudança, né, em relação à moda, né? As mulheres vão passar a se maquiar, vão usar roupas mais curtas, né? Vestidos até o joelho, ou até abaixo do joelho um pouco, né? Os braços ficaram à mostra, é uma coisa muito curiosa, né? Que no século XX, ou perdão, no século XIX, o que era o sensual da mulher? Quando a mulher mostrava uma parte do braço dela, quando a mulher mostrava os pés, né? Então agora, no início do século XX aí, 1910, 1920, principalmente nas grandes cidades, né, parece que a mulher ela vai começar a ganhar espaço, né? Teremos aí, por exemplo, né, a primeira prefeita do Brasil vai ser por volta de 1921 no Rio Grande do Sul, né? Algumas escritoras vão surgir aí também, né? Então a mulher ela começa a ganhar um espaço dela. Tudo isso aí por conta do quê? Por conta da comunicação, né? Nós nos inspiramos aí nos Estados Unidos, na França, né? É a época que nós vamos chamar de Belle Époque, né? Uma menção bem clara aí à França, né? Por quê? Porque a gente vai copiar muita coisa da França, né? As cidades, elas vão querer se embelezar, principalmente no Rio, como nós já vimos, né? Vai chegar uma época lá que o prefeito do Rio, ele vai querer alargar as ruas, né? Vai querer construir praças, né? Ele vai querer embelezar a cidade, mesmo que para isso ele vai ter que destruir lá os cortiços, vai ter que colocar muita gente na rua, né? Então, muita gente vai sofrer com isso aí, né? Porque não vai haver, não houve uma política de planejamento, né? Para onde essas pessoas vão, né? Para onde essas pessoas vão morar? Elas acabam indo aí para as margens dos morros ali, né? Formando aí as primeiras favelas, ok? São Paulo também vai ocorrer algo parecido, né? Eu diria não tanto assim como no Rio, mas também vai ocorrer algo parecido, porque a maioria dessas indústrias elas vão estar aqui em São Paulo, né? Então vai haver um aumento da oferta de emprego, então vai haver um crescimento, né? Ou melhor, um surgimento da urbanização. Não é que não tinha cidades, né? A gente até tinha cidades, mas a população brasileira, ainda nessa época, ela é basicamente rural. Então as cidades são pequenos centros, pequenas aglomerações ali, ok? Mas a partir da industrialização, essas cidades elas vão começar a surgir e vão começar a crescer. Nessa época também que surge aí os bailes de máscaras, né? Os grandes shows, vai aumentar muito o número de teatro, né? Pelo Brasil aí, pelas principais cidades, carros de luxo circulando pelas ruas, né? Só que tudo isso, né, apesar de parecer muito bonito, muito moderno, isso aí vai deixar as caras, né? Vai deixar bem mais claro o tamanho da desigualdade no nosso país, né? Não serão todos que terão acesso a esse tipo de evento, né? A esses eventos novos, a essa cultura nova que está surgindo aí. Então tudo isso acaba mostrando aí quão grande é a nossa desigualdade. A gente não pode esquecer, nas aulas anteriores, né, nós vimos aí que nessa república a população mais humilde, a população mais pobre, ela vai ficar totalmente excluída da participação política em nosso país, né? Tanto que tivemos aí várias revoltas que foram trabalhadas, inclusive até em sala de aula mesmo, né? Como a revolta da Chibata, né? Tivemos lá Canudos, contestado, a revolta da vacina, né? Que foi algo assim que deixou as caras quão desorganizado quão precário era a nossa saúde, né? Imagine vocês, em 1910 aí, uma epidemia de varíola, uma epidemia lá daquela peste negra, né? Uma doença que assolou a Europa lá em 1314, 1316, né? Então em 1910 a gente estava aqui com uma epidemia, né, dessas doenças medievais ainda, né? E a forma que o governo lida com isso, né? O total desrespeito com o mais humilde, com o mais pobre, invadir a casa dessas pessoas, querendo injetar ali um líquido, né, no organismo dessa pessoa sem avisá-la para que servia aquilo, para que era aquilo, né? Então tudo isso mostra bem um desrespeito, né? O pouco caso
com a população brasileira, né? Principalmente com a população mais pobre. Tá? Bom, então é isso, tá, pessoal? Esse pequeno resumo só trata desse momento dentro do início da República aí, que é o processo de modernização e o processo aí de industrialização. Um ponto importante, a gente não pode esquecer que o que impulsiona esse processo de industrialização em nosso país foi algo que ocorreu lá fora, né? Foi a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque ainda nesse momento o Brasil é agrícola, o principal produto é o café. Então tudo que é industrializado ainda vinha de fora, né? Então acontecendo uma guerra lá fora, esses produtos vão parar de vir para cá, né? Imagina, eles estão em guerra, eles estão concentrados em uma guerra lá. Então eles não têm tempo para ficar produzindo e vendendo produtos para outros países, eles estão mais preocupados em produzir armas, em produzir roupas, munições e por aí vai. Tudo bem? Até logo. Tchau, tchau. Lembrando que essa aula é só um resumo, tal qual está aí na sua apostila. Por isso, eu deixo aí alguns sites para pesquisa e também alguns livros. Bons estudos!